Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao curso de Cálculo de 13º. Eu sou a professora Tainá Daniela Rosenck e nós iniciamos a nossa jornada juntos. É uma grata satisfação estar aqui com a Inova Educação e sempre, cada curso, a gente inicia e termina com muita alegria. Então, teremos aí vários blocos, né? Falando dessa temática tão importante. Vocês já têm à disposição de vocês o material, né? O material é feito com muito carinho, eu quem preparei, né? E tenho certeza que tudo que a gente vai tratar aqui, toda a sequência será ditada pelo material que vocês têm em mãos, tá bom? Então, assim, eu sempre dou alguns recados aqui no início, né? Para que a gente não tenha aí dificuldades nos próximos blocos. Por quê? Porque, pessoal, vejam, nós temos um bloco aí de 20 minutos, né? É a média. Então, quando vocês, tudo bem, vocês podem acelerar, enfim, né? Eu sei que isso acontece e tá tudo certo. Embora que eu falo rápido demais, não sei se vocês vão conseguir. Mas, gente, quando vocês não prestam, às vezes, atenção em alguns pontos, ou não anotam, depende de como você aprende, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos, cada um aprende de uma maneira. Se você não pegar ali a informação que acabou passando, você pode ser prejudicado lá na frente, não entender. E cálculo, a gente tem aí uma situação bem pontual, queridos. Por quê? Porque no cálculo, você tem às vezes uma fórmula que você não entendeu, você não vai conseguir aplicar. Você tem a legislação que você não compreendeu corretamente e vai aplicar o cálculo errado. Eu sempre falo que nós aprendemos todo dia, mas o básico nós precisamos fazer bem feito. É aquela história do arroz e feijão, né? O arroz e feijão precisa estar bem feito, tá? Então, assim, nós temos determinados blocos que nós aplicamos a legislação e conteúdo para o cálculo, e em determinados blocos nós vamos já aplicando o cálculo, fazendo exercício, tirando dúvida, tá? E eu sempre tento remeter a quando eu estava aprendendo, né? Dúvidas que às vezes a gente tem e tem vergonha de perguntar, não tem alguém que ensine na empresa que você trabalha, ou você vai iniciar um novo desafio e quer saber como é que funciona. Então, eu estou aqui para isso, para que a gente faça um bom curso, para que a gente desenvolva juntos, tá? E tenhamos aí vários e vários cursos bacanas, temáticas bacanas para a gente trabalhar junto, tá bom? Pessoal, tenham sempre água, hidratem, tá? Quem gosta de café, café. Quem gosta de chá, chá. E tenham certeza que você entendendo a forma com que você compreende o assunto, fica mais fácil. Então, quem prefere, né, assistir, somente ouvir e já aprende dessa forma, ótimo, pessoal, maravilha, que bom, você é privilegiado. Agora, aquele que não consegue, precisa anotar, precisa, além de anotar, voltar no vídeo, tá tudo bem também, mas faça isso, não procrastine o aprendizado, tá? Ficou com dúvida, volta, né? Ficou com dúvida, volta. Tem o teu bloco de anotações perto de você, um bloco de notas aí no computador. Tente dispersar aí, né? Tirar nesse momento o teu celular, coloca no modo avião, tá? Para que você não seja importunado. Por quê? Porque quando você começa a assistir aula, se você vai para o celular, isso acontece comigo, gente, isso é normal. Porque o professor também é aluno, sabia? A gente não pode parar de estudar. Então, às vezes acontece, vai ver uma situação no celular, esquece, volta. Então, assim, não façam isso. Os blocos são curtos, façam assim, assiste um bloco, dá uma olhadinha lá no celular. Se você não consegue ficar distante, né? Dá uma olhadinha no celular. Ah, tenho meu filho e minha filha. Assiste um bloco, fala lá com o filho e com a filha, vê como é que estão as coisas. Tá bom? Para que você realmente não perca o foco. Quando eu perco o foco, o meu aprendizado é mais demorado. Tá bom? Então vamos ao material, queridos. Vamos lá, né? O 13º. O 13º, ele é uma verba muito falada, queridos, muito falada. Muitos esperam pelo 13º, né? É aquela verba esperada. Então, nós temos várias situações envolvendo a verba do 13º. É um abono, né? A gente chama de o abono natalino, alguns chamam, né? Nós já vamos ver o que a legislação fala sobre isso. E tem que lembrar sempre, pessoal, que o 13º é um plus. O 13º é um plus. E ele está previsto em legislação, né? O CLT,
ele tem direito ao 13º salário, tá bom? Então, vamos lá. Falar dessa verba aí tão esperada. Bom, no início do material, quem já é meu aluno sabe que nós falamos dos processos, né? Como nós vamos desenvolver os próximos blocos. Então, assim, nós vamos falar de legislação, composição e como calcular. É isso que nós vamos falar. Não podemos, de forma alguma, esquecer do que trata a legislação sobre as temáticas, tá? Nunca, não tem como, mesmo falando de cálculo especificamente, nós não podemos esquecer de falar da legislação. Por quê? Porque a legislação ela nos dá direcionamento, pessoal. Quando eu não analiso a legislação, eu perco o direcionamento, tá? Eu tenho dúvida se eu posso conceder décimo, é o que eu mais ouço de analista. Eu não sei se eu posso ou não adiantar o 13º. Lei. Quando eu posso adiantar? Lei. Até quando o empregado pode pedir, fazer a solicitação junto ao RH e o RH fazer a concessão? Lei. Quem não faz a leitura da CLT, pessoal, não tem como desenvolver o trabalho dentro do departamento pessoal e RH. É impossível, eu digo que é humanamente impossível nós desenvolvermos um bom trabalho sem analisar a legislação trabalhista, tá? Estou com dúvida, a CLT não resta claro sobre essa temática. Você tem várias outras fontes de pesquisa, tá? Hoje em dia, inclusive, tem escritório, empresa que pagam consultorias, tá? As consultorias, elas estão ali justamente para isso, para mostrar assim, ó, criatura, tá aqui, ó. Tá aqui, isso é um mouse, gente. Mas tá aqui, tá? Tá aqui, você faz dessa forma, a lei diz isso, instrução normativa diz isso, Receita Federal, Ministério da Economia, os julgados têm dito isso. E, pessoal, é tão interessante que tudo isso nós temos acesso aonde? Na internet. Você não precisa mais comprar livros e livros e livros para ter acesso a esses conteúdos. Veja, a CLT eu sempre oriento vocês a comprarem aquela de bolso, né? Aquela CLT ali, ela é tão prática que você leva ela na tua bolsa pequena. Tem uma bolsinha pequena, você leva ela ali dentro, tá? E é um investimento tão baixo, você paga entre 20 e 30 reais uma CLT de bolso, tá? Então, assim, CLT comentado, hoje em dia você tem acesso à internet. E eu acho interessante, eu estava conversando com um colega, né, também professor dias atrás, eu falei, nunca antes, com a IA, que eu não sou contra, nós vemos tanto aluno perdido. E nós vemos tanto profissional perdido também. Por quê? Porque falta, pessoal, aprofundar. Não adianta eu entrar no chat GPT, ele me dar a resposta e eu ficar por isso, né? Dias atrás eu entrei para ver como é que funcionava. Eu não utilizo, gente, não utilizo mesmo nem para fazer aula. Eu sempre fui muito da legislação seca, de entender por julgados, por instruções normativas, e esse é o meu modo de desenvolver. Tá tudo bem para quem é IA também, eu sei que tem professor que usa, e tá tudo certo. Mas assim, você tem que saber falar com a IA, né, com o chat GPT, para ele te dar realmente aquilo que você precisa. Vejam, nós estamos delegando tudo, inclusive o nosso aprendizado. Mas eu faço a leitura ali em 5 minutos, queridos. Vocês não vão aprender uma profissão em 5 minutos. Vocês não vão aprender o que é um cálculo de 13º em 5 minutos. Como assim, professora? Não vão. Vocês estão fazendo esse curso aqui para que vocês compreendam como funciona na profundidade, né? Claro, eu posso ensinar para vocês em 5 minutos um cálculo de 13º, mas vocês vão sair fazendo, né? Não vou falar o termo aqui, mas fazendo coisa errada nas empresas, que é o que a gente vê muito. Já falei, né? Quem já é meu aluno sabe, eu trabalhei um período com auditoria. É assustador os níveis de erros que acontecem e de falhas que a auditoria interna e externa encontra nos RHs. Por quê? Porque as pessoas fazem e elas realmente acham que está certo, né? Concessão de 13º fora de prazo, prazo de vencimento, tá? Não tô nem falando de adiantamento. Tô falando o 13º concedido e pago em uma vez só lá em dezembro,
né? Coisa básica, gente, coisa básica, assim, e na auditoria você costuma questionar o setor, né? Olha, o que que houve aqui, o que de fato aconteceu, né, nesse cálculo? Olha, né, eu concedi em uma vez. Não, tudo bem, mas em uma vez em dezembro? E o adiantamento? A empresa pagou unificado. Falei, mas não é uma decisão da empresa. A lei diz que eu tenho que conceder adiantamento em novembro. Cadê? Não vai ser pago? Como é que a gente vai fazer isso? Vocês conseguem compreender a profundidade, gente? Não dá, a gente não pode trabalhar dessa maneira. Então, a IA está aí, que bom, a tecnologia desenvolvendo, mas nós precisamos voltar à nossa leiturinha diária da CLT. O profissional precisa entender o que a CLT relata, para que quando ele tenha dúvida, professora, tu não tem dúvida? Claro que tenho, gente. Às vezes várias coisas a gente para pensar se é aquilo ali mesmo, qual é a melhor saída, o que eu posso procurar na legislação para orientar o cliente ali. Mas vejam, questões extras, tá? Jamais pontos que a gente lida no dia a dia e não tem nem conhecimento. Um 13º que eu vou gerar todo ano e eu tenho ainda dúvida no meio do ano se eu posso pagar em uma vez em dezembro. Isso parece tão bobo, mas acontece, gente. Eu vi acontecer. Isso pode gerar uma multa absurda para a empresa, se tratando de uma empresa que tem 200, 300, 500 empregados. Então, isso é inadmissível, tá? Então, por favor, pessoal, tenham um equilíbrio sobre a IA, tá? A inteligência artificial, ela tá aí para ser para a gente algo agilizado. Esses dias eu precisava, por exemplo, eu realmente não utilizo, tá? Mas eu precisava de uma imagem e um colega até falou: não, dá uma olhadinha lá, saiba conversar com o chat GPT que ele vai te ajudar. Tem coisa que é prático, tem. Agora, você achar que você vai aprender tudo através do IA, né? Vejam, você vai ter dificuldade no caminho, né? E nós nunca antes tivemos uma geração tão acomodada com relação ao ensino. E eu falo isso como professora já há algum tempo, e pelo que eu tenho visto, né? Eu não tenho visto uma evolução em muitos pontos, eu tenho visto um declínio, né? Alunos que entregam para nós posições, enfim, de dissertações e outras atividades que a IA fez, né? E a IA fez e o aluno entrega com maior tranquilidade, né? Então, não sejam esse profissional, pessoal. Né? Esse primeiro bloco eu falo de legislação, tá? Legislação, nós precisamos focar na legislação, ok? Vamos ali à lei, né? De fato. Pessoal, o que trata, o que é o 13º, né? O 13º nada mais é do que a bonificação. Ele é a bonificação anual. Ele foi instituído, pessoal, há muito tempo atrás, né? Vocês têm ali no material de vocês que a implementação dele foi lá em 1962, né? O conhecido como gratificação de Natal, abono natalino, né? Alguns falam, mas a lei lá em 1962 ela tratava como gratificação de Natal, mais conhecida, claro, né, popularmente como 13º salário. Então, assim, nós já temos um caminhar, né? Então, vamos lá, galera. Legislação, tá? Onde é que nós, de fato, encontramos o artigo ali sobre o 13º? Bom, pessoal, a gente tem a legislação desde 1962, né? Falando aí, tratando sobre o 13º, ok? Mas é importante ressaltar, né, que a partir de que momento a gente começa a ter um desenvolvimento? Quando isso foi, de fato, consolidado, tá? Ele entrou em vigência. Então, pessoal, vamos lá. Se vocês analisarem ali, e vocês têm isso no material, tá? Está declarado ali no artigo 1º que no mês de dezembro de cada ano,
a todo empregado será pago pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração que fizer jus. Né? A gratificação, e essa lei 4.090 aqui, a gente está falando exatamente do 13º, tá? Lembrando que ela instituiu a gratificação de Natal para todos os trabalhadores. Então, a lei 4.090 de 1962, ela é incluída ali, né, como dever na CLT, ok? Então, nós temos uma legislação específica ali tratando sobre a questão de gratificação natalina. Seguimos então no mesmo artigo, tá? No parágrafo 1º ali, ele já fala que a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente. Gente, eu tenho eu vou né, disponibilizar aí para vocês no material uma planilha que ela dá diretamente os avos ali de férias e tudo mais, a partir de quando eu tenho direito. Por quê? Porque o artigo ele vai trazer para a gente ponto a ponto como a gente vai ali adquirindo, né? O empregado vai adquirindo o período aquisitivo, tá? Mas eu sei que às vezes na correria ali do dia a dia nós acabamos esquecendo, né? E diferentemente das férias, o 13º ele tem uma contabilização diferenciada, né? As férias ela tem uma perda por período, né? A questão das faltas ali, ela tem uma contagem diferente, tá? A partir de tantos dias trabalhados, o 13º por ser um valor fixo ali, né? Por mês, ele já tem uma diferenciação, tá? Então, ali no material vocês vão ter essa planilha, tá bom? Eu chamo de planilha, né? Um quadrinho ali que vocês vão ter. Deixa eu até abrir aqui. Vocês vão ter ali a aquisição desse período com mais certeza ali, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês acessam ela e vocês já têm, tá? Então é mais fácil. Pessoal, para a gente encerrar esse bloco, então o que a gente tratou aqui foi basicamente de orientações diretas, tá? Sigam todas essas orientações e entendam. O 13º foi algo, né? Foi uma verba adquirida com muita luta, gente, muita luta. Então, quando um profissional do RH ou do departamento pessoal, ele não consegue direcionar o empregado, né, a receber aquilo que lhe é de direito, isso é muito preocupante, pessoal, muito preocupante, né? E veja, quando você lidar com uma verba trabalhista, lembra sempre que você está lidando com o trabalho de alguém, o labor de alguém, né? Alguém que deixa sua família e vai trabalhar, alguém que deve receber aquilo que lhe é por direito. E antes da gente seguir para o próximo bloco, é muito importante falar: avalie a convenção coletiva de trabalho da categoria. Por quê? Porque muitas convenções estabelecem adendos ao 13º, inclusive. Como assim, professora? Pessoal, inúmeras situações podem envolver na convenção coletiva. A convenção coletiva ela nunca vai retirar do empregado, né? Ela vai estabelecer alguns pontos, multas, né? Tem convenção coletiva, por exemplo, que estipula multa sobre determinados atrasos, às vezes algumas coisas que a própria CLT não declara, a convenção coletiva declara. Então, vocês precisam estar atentos a isso, tá? Deixa eu dar uma clareada aqui, o nível de brilho. Tá tão escuro o meu computador, pessoal. Pronto, melhorou. Melhora até aqui. Vejam, e a convenção coletiva ela estabelece e acaba que, quando eu não observo isso, eu acabo tirando o direito de alguém, né? Ah, mas eu não sabia. Você não sabia porque você não fez a leitura e você não foi atrás, né? A gente está dizendo aqui, nunca fiz a leitura da convenção. Pelo amor de Deus, pessoal, vai correr. Corre lá, verifica as atividades que você tem e verifica a convenção coletiva dessa categoria. Tá bom? Encerramos por aqui esse primeiro bloco. Vem comigo que o que não falta para nós é assunto. Um abraço.